Hoje eu vou comentar a partida do Real Madrid contra o Stuttgart. Eu particularmente não ia ver essa partida ontem, mas o que acabou por acontecer é que eu me peguei pensando bastante nessa partida. Eu acabei traindo Milan versus Liverpool, cara, sinceramente. Eu tive que ver, porque eu queria muito ver Sebastian Hoeneß enfrentando Carlo Ancelotti. Pra mim era muito... Sabe, eu preciso ver, cara. Eu preciso ver como é na prática. E foi melhor do que o que eu pensava. Nesse vídeo eu vou comentar sobre tudo isso, falar sobre os jogadores que jogaram bem, falar um pouco sobre esse novo Real Madrid que tá surgindo agora, falar sobre as dificuldades deles e também vou falar porque que não é nenhuma vergonha perder desse jeito de 3-1 pro Real Madrid. Vou dar uma ótica pra vocês desse jogo. Pra quem caiu aqui de paraquedas, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Assim, antes de eu começar a falar, eu tenho que dizer que tem um cara que ele vai se lascar por causa desse vídeo, cara. E esse cara se chama eu, editor, porque eu tenho que editar o vídeo da Juventus contra o PSV, que eu gravei e eu quero falar sobre esse jogo. E eu também tenho que editar esse do Real Madrid. E o pior de tudo, isso aqui tem que sair antes de começar as próximas rodadas de Champions. Eu nem sei como é que eu vou postar esses dois vídeos. Eu tô com medo de postar eles em horários próximos e um matar o outro, né? Eu tenho muito medo, então amanhã eu quero muito o apoio de vocês aqui, cara. Deixem like nesses vídeos comentando a Champions, dá muito trabalho de fazer e talvez eu tenha que virar à noite pra fazer acontecer, cara. Eu acho possível que eu acabe virando, hein, dessa vez. E eu não gosto de fazer isso, não gosto de matar meu horário, mas, cara, eu vou ter que fazer, velho, acontecer isso aqui, velho. Porque foi incrível os jogos que eu vi hoje. Dando esse recado aqui no início, peço até desculpa por tomar seu tempo com isso aqui, mas peço inclusive o seu apoio e o seu like aqui no começo, que eu normalmente não faço. Vamos começar aqui esse vídeo. O Real Madrid, ele praticou um futebol muito progressivo em campo, claramente. A ideia deles era conseguir fazer gols e tudo mais. Foram perigosos, assim, desde o começo do jogo, mas claramente havia uma ótica no primeiro tempo e um time ditando o jogo. E não era o Real Madrid, era o Stuttgart. Inclusive, chegou um momento que tava 70-30 a posse de bola, o Stuttgart tava dominando a posse da bola, fazendo ataques, fazendo... Mano, o Stuttgart tava ditando o que era o jogo. Tipo, o Real Madrid era o cachorrinho deles. Eles vão ter que seguir nosso jogo, a nossa cartilha, nosso jeito de pensar a partida. E o que acabou por acontecer é que Courtois brilhou demais. Inclusive, eu postei no meu threads lá, pra quem me segue, @ddcorvo. Eu falei sobre isso, né? Eu falei, pô, Courtois tá fazendo o impossível aqui nesse jogo. E, cara, era surreal. Eu não sei explicar pra vocês as defesas que ele fez. Porque tem que ter um reflexo tão absurdo pra ele pegar esse tipo de lance. Sei lá, quase que parecia injusto a partida do ponto de vista de elenco. E é mesmo. O elenco do Stuttgart não deveria competir com o do Real Madrid. Mas o treinador é tão bom que tava competindo, cara. Impressionante essa partida, cara. Se você olha pro placar de 3-1, parece que foi uma partida normal. Não foi. O Real Madrid foi incrivelmente pressionado e bombardeado. Mas não foi como no jogo do Leipzig, que parecia que o Leipzig merecia ganhar, não. O Stuttgart, ele destruiu com o jogo do Real Madrid, cara. E naquele primeiro tempo foi incrível. No segundo tempo, a gente tem uma mudança de ótica. Os óculos passam pro Real Madrid. Dessa vez ele domina o jogo e foi brutal, mano. O Stuttgart até uns 70 e poucos minutos não conseguia construir direito, né? Não tava dando direito pra construir. Então o Stuttgart tava apostando em alguns contra-ataques rápidos, que eram bastante letais, inclusive, mas tava muito, muito difícil de fazer qualquer coisa em campo. O Stuttgart tava com muita dificuldade. Era um jogo, mano, inexplicável, assim, tipo, parecia que um time deixou o outro jogar em cada tempo, né? O Stuttgart, ele toma mais ações, assim, até o final da partida, mas é claramente, tem o dedo de Ancelotti ali. E você que viu o jogo, você sentiu o dedo de Ancelotti? Você sentiu mesmo? Eu te pergunto aí, deixa aí nos comentários se você sentiu o dedo de Ancelotti nessa partida. Porque eu particularmente eu senti, cara. Eu senti o dedo dele. Ele no segundo tempo simplesmente arrumou tudo. É um cara muito inteligente, mano. E aqui eu tento explicar o que ele fez. Bom, o jogo ele tava vindo muito por dentro ali, os jogadores com aproximações e tudo mais, tentando criar dinâmica entre eles. No segundo tempo ele percebe: se a gente ficar fazendo esse jogo, a gente vai perder. Aí o que ele fez? Ele espaçou Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Rodrigo. Fez fazer esse jogo espaçado. Recuou o meio de campo, né? Para os três jogar mais por dentro no meio de campo e fazer aquelas bolas profundas, né? Como a gente não tem mais Toni Kroos, nem Modric tava em campo, eles precisavam fazer essa bola entre eles mesmo. E aí eles conseguem fazer esses passes enfiados ali no segundo tempo, que você vê que tem jogada em velocidade ali de Rodrigo, né? Ele faz o passe pra Mbappé. Incrível essa jogada, inclusive. E basicamente é isso, cara. Ele cria uma ideia de fazer um jogo mais direto, mas quebrando as linhas do Stuttgart, já que o Stuttgart tava tentando destruir essa construção deles e fechar todo o espaço. Inclusive o Stuttgart se defendeu com uma maestria incrível, cara. Normalmente eu gosto de definir o time, seria defensivo, seria ofensivo, eu já falei aqui de vários treinadores, só que o Stuttgart eu não consigo definir, porque depende do jogo. Nesse jogo eles se defendem com maestria, defendem muito bem, e nos pés de Rodrigo a gente tem as melhores jogadas ali, pra tentar quebrar essa dinâmica. O Rodrigo jogou muito bem essa partida, inclusive, cara. Tenho que citar ele, ok? Partida maravilhosa de Rodrigo, mas não só ele, cara. Kylian Mbappé tava bem também. Você vê que, e aqui eu cito esse fato, o Mbappé ainda não está pronto pra esse time. Mbappé ele não encaixou, e mesmo assim, ele é o artilheiro, né? Eu ouvi da transmissão que são 5 gols já de
Mbappé. Incrível. Se Endrick entrando no segundo tempo fazendo aquele gol que foi mais culpa do goleiro do que necessariamente mérito, assim, de Endrick, apesar do chute ser maravilhoso, ok, não tô tirando esse mérito, mas o goleiro podia ter pegado aquele chute se fosse um pouquinho melhor. Mbappé também tá ali bem, tá ligado? Tipo, tá equilibrado os dois. Os dois estão indo legal pra seus começos. Claramente, Endrick parece ter uma natureza maior com esse time do Real Madrid. Mbappé vai demorar bastante. Mbappé toma decisões estranhas em campo ainda. Não me parece tomar a melhor decisão. Não me parece estar com o melhor encaixe. Não parece saber buscar seus aliados em campo. Isso aqui bem claro. O de Bellingham nesse jogo muito pontual, jogou bem também. E claramente eu acho que uns elogios que são merecidos são a zaga do Real Madrid. Também foi muito bem, muita cobertura de Rudiger, de Carvajal, muita cobertura ali em campo pra não deixar espaço, pra não deixar com que o Stuttgart ficasse de graça. Em muitos momentos eles bloqueiam jogadas, né? Não foi só Courtois. Mas aí naquele momento que falha, Courtois faz milagres absurdos e deixa o jogo como ficou. E do lado do Stuttgart, dando a ótica deles, cara, é um jogo muito inteligente, um jogo que sabia aproveitar, ter a posse da bola no primeiro tempo e depois soube aproveitar os contra-ataques e as jogadas no segundo tempo. A pouca construção que teve levou a algumas coisas interessantes. Jogos diretos, jogadas enfiadas de bola ali que eles tinham pra achar uns aos outros. Eu cito um vilão dessa partida do Stuttgart e teve. Enzo Mió jogou mal para um caralho. Eu não sei explicar o quão mal ele jogou essa partida, cara. Ele perdeu gol, ele perdeu oportunidade, ele perdeu passadas, ele jogou muito mal. Decepcionou o treinador dele, eu diria. Não era pra Mió sentir tanto esse jogo. Até porque é um cara que, pela França, ali, sub-23 foi muito bem, é um cara que tá indo muito bem. Ele devia aproveitar essa oportunidade e não estragar a partida. Claramente, Denis Undav, por sua experiência e ser o principal jogador desse elenco, não sente o jogo. E realmente, ele foi muito bem, cara. Denis Undav, Angelo Schiller e alguns jogadores ali do Stuttgart foi muito bem. Eu senti que Maximilian Mittelstadt também deixou muito a desejar nesse jogo, cara. Tava perdendo muitos duelos, tava tendo muita dificuldade. Cara, sinceramente, Maximilian me decepcionou também, cara. Eu esperava mais dele. Jogadores que eu esperava menos não decepcionaram, jogadores que eu esperava mais não fizeram nada de muito útil. O tal do Llewellyn, que eu não curto tanto, fez uma partida legal, cara. Assim, do lado do Stuttgart é essa ótica que eu te dou. E aqui eu te apresento um ponto do porquê que eu tô gravando isso aqui, porque eu tô fazendo isso, cara. Cara, enxerga o elenco do Real Madrid e o elenco do Stuttgart. Financeiramente, é uma bizarrice. Mas financeiramente não explica em campo. Porque a diferença desses jogadores, do que eles fazem em campo, em relação ao que os jogadores do Stuttgart conseguem fazer, é brutal. Literalmente, eu não sei citar uma posição daqui desse jogo do Stuttgart que tem um jogador melhor. Eu não tem. Se você olhar todas as posições de campo, não tem. Se você olhar as laterais, você pode pensar que Maximilian Mittelstadt é melhor que Lucas Vázquez, mas eu não acho que seja. A experiência de Vázquez conta muito mais. Se você olhar na zaga, os dois zagueiros novos que chegaram, que vêm de times pequenos, também não. Wagner claramente não é tão bom quanto o Ferland Mendy. Então você começa a observar a brutalidade que era esse jogo. Claramente, você olha o 3-1, você acha que foi um jogo horrível. Mas na verdade, esse jogo quase foi um 1-1. Quase foi um 2-2. Quase foi um 3-2 pro Stuttgart. Se os jogadores tivessem sido mais letais, melhores contra Courtois, sabe? Courtois não tivesse feito tantos milagres. E isso é um treinador que tá acabando de começar a carreira. Eu já disse, ele ainda não está completo. Ele tá começando. E ele já dá trabalho pra Carlo Ancelotti. Claramente isso aqui vai ser um aprendizado pra ele. Mas, cara, ele tá desafiando um cara que tem um elenco que é melhor em todas as posições, que tem um banco melhor. Inclusive, se usasse melhor o banco, teria até um elenco melhor em campo, mas claramente tem questões das condições físicas de cada jogador. A gente tá falando de um elenco que Lunin é um goleiro melhor que Nubel, por exemplo, e ele tá no banco. Ele podia estar do outro lado, por exemplo. Você entende esse contexto? Você entende que do banco vem Endrick e lá do outro lado não tem nenhum jovem minimamente desse nível. É bizarro. E então, não achem que isso aqui foi um jogo normal. E um dos motivos que eu assisti esse jogo é exatamente porque eu sabia que ele poderia ganhar essa partida. Ele podia ter empatado essa partida. Cara, isso aqui é lindo de se ver, mano. Esse treinador é impressionante, cara. Assim, eu não coloquei ele no top 1 à toa, mano. Eu me apaixonei pelo jeito que ele encara o futebol e, sinceramente, tá virando um dos meus treinadores favoritos. Também tô gostando da postura dele nas entrevistas, né? Muito humilde, assim, do jeito de ser, do jeito de falar das pessoas sem muita rispidez. Aquele jeito meio pra dentro, alemão, de Tuchel, do jeito que ele fala. Inclusive, pelo que eu sei, Sebastian e Tuchel têm uma relação entre eles, ó. Ambos se conhecem ali, tem ambos discordâncias sobre como encarar o futebol, né? Sebastian teve uma entrevista, se não me engano, ele falou que ele tenta melhorar o jovem, não importa se não tá pronto, ele faz ficar pronto. E Tuchel tem uma visão de, se não tá pronto, não vai jogar comigo, eu quero um cara pronto. E essas duas visões, essas duas escolas diferentes, são treinadores que, sinceramente, eu gosto do que eles fazem, cara. E claramente a Ancelotti aí, que eu já paguei milhares de pau aqui pra ele. Cara, o cara vai pro segundo tempo, o time é outro. Parece que ele botou um novo elenco em campo. Do nada. Como isso é possível? Como esse cara é tão bom, velho?
E de novo, se você olhar pro cara do Everton, a Carlo Ancelotti treinando o Everton, que todo mundo falava, fracassado, esse treinador já era, tá ultrapassado. Será que tava, mano? Será que se a gente pegasse esse pequeno recorte pra falar de um dos melhores treinadores da história, será que a gente não teria um vilão aqui e, na verdade, não um herói? Se ele não tivesse ganhado essa oportunidade, tava todo mundo falando até hoje como se ele fosse um treinador ruim. E olha o que ele fez hoje. Bizarro. Foi ele, tá ligado? Não foi o elenco. O elenco claramente ainda não tá se entendendo tanto com essas mudanças. Mas ele foi lá e, ó, você vai fazer isso, você vai fazer isso. E é uma coisa que eu falo aqui do canal, é definir função tática, não precisa mudar a formação, ter uma ideia super elaborada, não, tem que controlar a posse da bola. Não, ele chegou, você vai bater aqui, você vai espaçar aqui, você vai fazer isso aqui, a gente vai ganhar. Acabou, é isso. Puramente simples, cara. Não vá nessa ideia do futebol, posse de bola, 90% de taxa de passe. Vá na ideia do ganhamos, cara, é isso. Chegamos no segundo tempo, o cara deu instrução, a gente ganhou. Uma coisa que, inclusive, no jogo do Fenerbahçe contra o Lille, cara, que eu amei assistir esse jogo. Um dos melhores jogos que eu assisti dessa temporada atual. Cara, vai pra uma parte do jogo ali que Mourinho mete 3 centroavante e eu fiquei tipo, mano, é um nível de coragem que ninguém teria. E ele foi lá e fez o gol. Inacreditável, cara. Foi tanta pressão que o cara acabou fazendo um gol contra. É incrível, mano. E essa vibe tá em Carlo Ancelotti também, cara. São treinadores que, mano, eu volto a repetir, mano, assistam esses caras. Assistam o Fenerbahçe. Assistam o Real Madrid. Sério, vale a pena. Eu não me arrependo de não ter visto o Liverpool e Milan, sinceramente. No final desse vídeo aqui, cara, eu precisava comentar essa partida, falar da... Quando eu gostei de ver isso aqui, eu achei incrível que eu vi em campo. Cara, de novo, Real Madrid, né? Não tem como. Se você gostou desse vídeo, cara, não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com um amigo seu. Se você quiser mais contato comigo, me siga em @ddcorvo. Minhas redes sociais são sempre essa hashtag. Muito obrigado por me escutar até aqui e tchau.